Oi, gente, eu sou a Bela e hoje eu tô aqui pra falar de nada mais e nada menos que literatura. Bom, gente, já faz um tempo que eu não apareço por aqui, coisas aconteceram, mas é isso, estou de volta aqui em pleno março de 2020. Sumi desde novembro de 2019, mas estou aqui de volta. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante que está acontecendo aqui no mundo, né? O assunto de hoje é sobre ele. Aquele que não deixa a gente nem sair de casa. A gente vai falar sobre o coronavírus, mais conhecido pelos íntimos como Covid-19. Guess what, bitch? Coronavirus! Bom, gente, a situação ela não é boa. Na verdade, ela é bem ruim. O vírus tem se alastrado muito rápido. Desde quando eu escrevi o roteiro para esse vídeo, assim, a coisa já mudou de cenário num nível, assim, bem gritante. Uma pandemia é uma pandemia. Querendo ou não, se a doença é muito grave, se a doença é menos grave, se ela é uma gripezinha, igual estão dizendo por aí, é uma pandemia. Então, querendo ou não, a gente tem grupos de riscos. Então, muita gente como eu, como meu consagrado que está ali, muita gente está dentro de casa, não sai pra nada. Quem sai, infelizmente, é porque não pode se dar ao luxo de ficar de quarentena, porque ou a empresa não é tão iluminada quanto as outras que te dão um home office, ou você faz um serviço como ser, sei lá, um motorista de ônibus, o lixeiro da cidade. Então é foda. É foda, desculpa o palavreado, mas é foda. Nem todo mundo pode ficar em casa, mas quem pode, por favor, fique em casa. Fique em casa, não acredita no que o presidente anda dizendo por aí, assim, não é uma coisa de menor importância. Se você, como eu, que tem os pais que são um grupo de risco, eu, no meu caso, por exemplo, meu pai é diabético, ele tem 62 anos, então ele é grupo de risco, a minha mãe é hipertensa, ela também não pode ficar andando por aí nem pra ir no mercado. Os velhos tão bravos? Os velhos tão bravos, mas vai ficar dentro de casa, não tem o que fazer. É bem aquela troca de papéis, né? Quando a gente é criança, a gente quer sair, mamãe fala, não vai sair não. Ai, mas todo mundo vai sair. Bom, você não é todo mundo. E agora nossos idosos têm que ficar dentro de casa, nosso grupo de risco tem que ficar dentro de casa. Se você tem asma, bronquite, que for, fica dentro de casa. Eu sei que muita gente vai ter sintomas bem brandos da doença, pode ser pessoas como eu, que tem 26 anos, não tem nenhuma doença respiratória. A gente pode ser que tenha uma gripezinha assim qualquer, mas em todo caso, muita gente pode morrer, muita gente vai morrer, a gente já sabe disso. A gente sabe de todo o cenário complexo por trás de tudo isso. Então, a regra tem sido fique em casa. Aqui no meu estado, muita gente já vai ficar em casa, porque foi decretado quarentena por 15 dias, começando na terça-feira, dia 24. Então, não tem o que fazer, gente. Vamos ficar em casa e por conta disso, né, por conta de tudo isso, todo o coronavírus, estou aqui de volta com um vídeo novo para vocês. Estou num cenário novo porque toda a minha família está dentro de casa, minha estante fica na sala. E veja bem, se os velhos querem ver TV, nós deixamos os velhos ver TV, nós deixamos os velhos à vontade, tudo isso para eles não saírem de casa. Então hoje estou aqui no meu ninho, no meu quarto, mas para não deixar o vídeo passar, vamos gravar assim mesmo, é até um pouco melhor porque tem menos reflexo nos meus óculos, que tem que ter reflexo, gente, eu não consigo enxergar sem óculos, não adianta. Bom, gente, vamos começar o vídeo de hoje, mas antes disso, não se esquece de deixar um like, de se inscrever, já comenta aqui embaixo e o mais importante, vamos passar um álcool em gel nas mãos aqui para higienizar. Se você puder, vai lavar a mão antes, depois passa o álcool em gel. Se precisar, passa o álcool em gel assim na cara, mas passa o álcool em gel, gente. Passa, porque ninguém quer pegar coronavírus, né? E vamos lá. Mas sobre o que exatamente é o vídeo de hoje? Bom, gente, esse vídeo ele é pensando em você que tá dispensado na escola porque as férias de julho foram adiantadas. Olha só que maravilha, não é mesmo? Vai todo mundo estudar até cair o couro. Mas é isso que acontece, temos que estudar depois das férias, por causa do coronavírus. Então eu tô pensando em você que tá na escola, você que tem umas noites que não pode ir pra academia malhar, você que tá desempregado assim como eu. Então você que tá aí sem ter o que fazer, eu fiz esse vídeo pra você. O que você vai fazer nesse período que você não pode ir na esquina? Fazer nada, não pode comprar uma balinha no mercado. Aqui não tem bala também pra comprar, então não tem como. Não, gente, parem de estocar comida real. Parem de estocar comida. Mas
Enfim, você que não pode sair pra nada, você que está com seu tempo livre, bem livre, porque quarentena significa o quê? Ficar 40 dias em casa. O isolamento é bem parecido, você também vai ficar em casa. Então, se você vai ficar em casa, que nem eu, que nem o Jô, que nem meus pais, que nem meus irmãos, que nem todo mundo, eu tô aqui com a solução pro seu tédio. Bom, gente, foi então pensando aqui nesse tédio, né, de isolamento, que eu pensei, o que nós vamos fazer? Nós vamos, então, selecionar aqui 8 livros pra gente ler durante o período de quarentena e de isolamento por conta do coronavírus. Como que eu selecionei esses livros? Fui ali na estante e tive que escolher o que já tinha, gente, porque... Assim, eu sei que a maioria dos livros ainda são entregues, ainda a Amazon tá entregando, a Submarino tá entregando. O Correio, eu vi ontem que eles estão suspendendo entregas, então o sebo miou. Mas temos livros digital, temos muitas formas de ainda ler, muita gente tá disponibilizando livros gratuitos na Amazon, tem curso na internet, eu sei, tem bastante coisa pra gente fazer. Mas o que a gente vai falar é sobre esses 8 livros que eu selecionei aqui. Então, gente, dica número 1. O Castelo Animado. Esse aí... Gente, o Castelo Animado é de longe um dos meus livros favoritos. Tanto é que eu tenho aqui um exemplar pra mostrar pra vocês. A edição dele é bem simplesinha. Ele é da editora Record. E é um dos meus livros favoritos, assim, eu amo de paixão. Mas por que eu amo de paixão? Porque é um livro incrível. Muita gente deve conhecer o nome Castelo Animado por causa do filme da Estúdio Ghibli, que é aquele estúdio japonês que faz uns filmes em anime, que a Netflix botou tudo no catálogo. Eu não vi se tinha o Castelo Animado, inclusive. Tem? Eu não vi se tinha o Castelo Animado, inclusive. Acho que tem, deve ter, porque é um dos filmes mais famosos, então se não tiver, Netflix melhore. Mas eu acredito que tenha sim. E se você conhece pelo filme, bacana, indico que você leia o livro, porque são histórias muito diferentes, na minha opinião. Eu acho que, como é uma inspiração ali, o Miyazaki tomou uma licença poética para ir para um lado um pouco diferente do que o livro vai. Mas é aqui a minha primeira recomendação, Castelo Animado, da Diana Wynne Jones. Bom, gente, o livro, ele é um livro de fantasia, né? Ele tem um humor bem gostoso, assim, tem horas que a gente vai dar risada, tem horas que a gente vai ficar, eita, nossa. Mas é bem gostoso, tem reflexões bem gostosas também. O livro vai contar pra gente a história da Sophie, que é a mais velha de 3 irmãs. A Sophie, ela é... Por conta dela ser mais velha, ela sempre acreditou que ela era a pessoa que menos tinha um destino incrível, porque ela é a mais velha, então o que resta pra ela é abrir mão de todas as outras coisas pelas irmãs. E não é diferente, tanto é que ela herda a velha loja de chapéu, que pertencia ao pai dela, enquanto as suas irmãs saem para buscar o destino pelo mundo. Bom, gente, como ela sempre pensa nessas coisas de que ela nunca vai ter uma vida muito incrível, acontece que um dia ela se depara com a bruxa das Terras Desoladas. Quando ela encontra com a bruxa das Terras Desoladas, acontece uma coisa assim que é basicamente a história do livro. É isso que move todas as coisas que acontecem. E aí acaba que a Sophie tem que abandonar esse posto dela de herdeira da loja de chapéus e acaba encontrando o Castelo Animado, que é um castelo andante do Mago Howell, que é conhecido por devorar o coração de todas as menininhas jovens e bonitas da terra de Ingary, que é onde eles vivem. Eu sei que é uma sinopse bem bobinha, bem curtinha, parece um livro bem, assim, infantilzinho, mas é um livro para um público mais jovem, é um livro de infanto-juvenil, que quando eu li a primeira vez eu achei na biblioteca, na parte de infanto-juvenil mesmo, para jovens, adultos, adolescentes, bem jovens, bem mais jovens, diferente dos adolescentes ali de 15 e tantos anos, mas é um livro que eu gosto muito, é um livro bem fantasioso. Se você gosta de fantasia, se você gosta, sei lá, do filmes da Disney, contos de fadas, esse é o livro para você. E eu indico muito, muito mesmo. Ele é o primeiro de uma saga. O próximo é o Castelo Noir, depois, se não me engano, eu acho que é a Casa de Muitos Caminhos. Acredito que seja uma trilogia, mas se você ler só esse, você está bem. Dica número 2.
o Clube da Luta. Senhores, bem-vindos ao Clube da Luta. A primeira regra do Clube da Luta é: você não comenta sobre o Clube da Luta. A segunda regra do Clube da Luta é: você não comenta sobre o Clube da Luta. Gente, o Clube da Luta, ele é um clássico desse autor chamado Chuck Palahniuk. Eu não sei se é assim que se fala, mas em todo caso, é um livro bem gostoso de ler. Ele tem muito parágrafo, muito diálogo e coisas assim, parágrafos que podem ter uma palavra e aí, ponto final, muda. É bem rápido, eu achei bem rápido, eu achei bem curto. Na verdade, ele tem aqui suas 300 e poucas páginas. Não, 268 páginas. Ele tem 260 e poucas páginas. Mas, como eu disse, tem momentos que tem parágrafos bem curtos. Então, é um livro bem dinâmico, bem gostoso. E ele tem bastante crítica dentro do enredo. Então, você pega o impacto do que o que é dito pelo narrador. Você sente a crítica, você entende até por onde vai a crítica, o que ele quer atingir. E até hoje, às vezes eu fico... Você não é o seu trabalho, você não é a sua carreira, você não é a sua faculdade. Então, fica aí a dica, Clube da Luta. A história é narrada por um narrador, uma personagem anônima, um eu, que conta tudo com bastante humor negro. Ele trabalha numa fábrica, numa empresa, que a gente também não sabe o nome. E a gente sabe que essa personagem, ela sofre de muita insônia. Então, assim, ele começa a sofrer de não conseguir dormir, e aí quando ele procura um médico, ele vai procurar ajuda, o médico fala pra ele, assim, de um jeito bem irônico, né, não querendo o que ele realmente faz, fala assim, vai num grupo de ajuda de pessoas que estão com doença terminal, pra você ver o que realmente é sofrer. Querendo dizer que uma insônia não é nada, que a gente sabe que não é bem assim. Mas enfim, o que acontece com o nosso eu é que ele vai. E quando ele chega nesses grupos de ajuda, de apoio, né, para pessoas que têm câncer no testículo e tudo mais, ele começa a encontrar ali um jeito de liberar tudo aquilo que tá fazendo ele ter essa insônia. Então ele vai lá, ele chora, e ele percebe que ele consegue dormir muito bem. E aí ele começa a fazer uso desses grupos de apoio de um jeito bem errado, até ele conhecer uma outra pessoa, a Marla Singer, que faz o mesmo que ele, basicamente. Vai lá, é bem penetra, uma pessoa que é bem turista nesses grupos de apoio, e ele começa a ficar extremamente incomodado com isso. E é quando a insônia dele volta. E nesse ínterim é aí que nosso narrador conhece o Tyler Durden, que todo mundo já deve ter ouvido falar esse nome, assim, se você gosta de um pouquinho de cinema, que já viu o filme, que, sei lá, pega alguma referência assim no ar, na internet, todo mundo fala sobre Tyler Durden. Bom, o Tyler, ele é um cara bem assim, carismático, legal, boa pinta, mais ou menos. E ele é bem extremista. E aí ele tem vários mistérios, até que acontece alguma coisa dentro da história e o nosso narrador acaba morando junto com o Tyler. E aí vocês vão ter que ler para descobrir o que acontece. Se você já viu o filme, vale a pena ler o livro também, porque eu acho que é bem mais interessante de certa forma. E não sei, cara, vale bastante a pena. Tem a continuação. Dica número 3. Tsugumi. Esse aí eu vou ler. Da Banana Yoshimoto. Tsugumi é de longe um livro que eu acho incrível. Eu sei que eu prometi pro pessoal lá do Instagram que eu ia fazer uma resenha e postar essa resenha. Então, assim, eu não deixei a minha promessa de lado, mais ou menos. Eu fiz a resenha, eu só ainda não editei o vídeo, não publiquei. Porque eu fiz para uma série de vídeos que deveria acontecer em dezembro. E como não aconteceu, eu fui postergando, mas pretendo postar ainda, porque afinal, li o livro, fiz a resenha e acho que vale muito a pena várias pessoas conhecerem esse livro. Bom, gente, eu amo esse livro de paixão. Eu li, justamente para gravar o vídeo, eu li. E ele gera muita reflexão. Eu acredito que nesse momento, assim, que a gente tá isolado, é um momento ótimo para ter esse tipo de reflexão. São reflexões para pessoas jovens também, que
é uma característica da Yoshimoto, que é a autora do livro. Mas é um livro muito incrível. Eu acho que nesse momento de isolamento a gente pode deixar um pouquinho de lado ali o BBB e refletir um pouquinho, poder pensar um pouco, porque são momentos de extrema cautela, são momentos difíceis e eu acredito que essa pandemia ela veio também para ajudar nosso planeta a evoluir e a mudar em muitas coisas. Então é um livro muito indicado para a gente poder pensar sobre nós como seres humanos. Bom, a história ela vai contar pra gente um pouquinho sobre a vida da Maria Shirakawa, que é a nossa protagonista. A Maria, ela se mudou da cidade dela, que era uma cidade natal, litorânea, e ela saiu dessa cidadezinha com praia e foi morar em Tóquio. A Maria ainda não superou essa mudança. Quando ela saiu de Tóquio, ela sentiu muita falta, né? Dessa cidade que fica perto de Izu, ali na região de Izu. E ela, como ela sentiu muita falta das primas, que era com quem ela vivia, da maresia e tudo mais, ela sempre reflete acerca disso. Até que ela finalmente vai passar um verão de volta nessa cidade. E aí ela reencontra a prima dela, Yoko, e a Tsugumi, que foram duas pessoas que sempre estiveram presentes no cotidiano dela. A Tsugumi, que é uma das nossas protagonistas também, que é tão importante pro livro que ganhou ali o nome, o título da obra. A Tsugumi, ela é uma prima jovem da Maria e ela tem uma saúde muito frágil. E além disso, assim, porque ela tem essa saúde muito frágil, ela tem uma mentalidade bem difícil. Ela é uma pessoa que às vezes chega a ser cruel com a sinceridade dela, mas ela é muito bonita e a Maria ama de paixão essa prima dela. No começo a gente até chega a pensar que, sei lá, que a Maria não suporta a Tsugumi porque ela é uma pessoa difícil, mas não é bem isso. E bom, o livro ele vai contar mais ou menos sobre essa viagem durante o verão e vai mostrar muito da resignação da Maria para tolerar a Tsugumi mais um pouco. Dica número 4. Trono de Vidro. Trono de Vidro da Sarah J. Maas. Foi um livro que eu li, acho que lá em 2013, que foi indicado pela minha amiga ali, Ariel. Oi, Ariel, obrigada pela dica. Eu lembro que quando eu li o livro, eu manuseei tanto que ele ficou até meio assim, cagado. Porque eu levei pra viagens, eu levei pra baixo, eu tive que dar um novo pra Ariel. Desculpa, Ariel. Mas eu dei um novo, então isso que importa. Eu lembro que eu me entreti muito com a história, eu fiquei bem, assim, distraída, que é o que nós queremos nesse momento, não é mesmo? É uma história bem legal e ela vai contar pra gente a história de uma jovem assassina chamada Selaena. A Selaena, ela tem, 18 anos. Ela tem 18 anos e ela está condenada nas minas de sal de Endovier, que é uma prisão de segurança máxima que ninguém escapa. Ninguém sai. Se você entra pra Endovier, você não sai. Bom, a Selaena, enfim, está fraca por ter que servir durante muito tempo, né? Ela tem uma sentença bem grande, porque ela é uma assassina de aluguel, querendo ou não. Então ela está fraca e sem esperança nenhuma de sair dessa prisão, que é a prisão do reino de Adarlan. A Selaena, enfim, um dia tá lá plena na vida dela e recebe uma proposta, que ela não pode recusar, de ninguém mais e ninguém menos que o príncipe de Adarlan. O príncipe de Adarlan, chamado Dorian, chega pra ela e fala: então, eu preciso que você seja minha campeã num torneio que vai envolver um monte de criminoso, um monte de gente terrível que vão lutar para se tornar a pessoa que vai fazer alguma coisa para o rei de Adarlan. O rei de Adarlan está escolhendo alguém provavelmente para fazer um trabalho sujo. E aí ele seleciona várias pessoas que vão selecionar criminosos e tudo mais. E o Dorian, como um bom representante da corte, vai atrás de quem? Da assassina que todo mundo acha terrível, porque ela é jovem. Dica número 5. Cidade dos Ossos. Instrumentos Mortais, da Cassandra Clare. Bom, gente, Cidade dos Ossos é um livro bem famoso. Eu li ali por volta de 2012 ou 2013. Virou uma hype naquela época. Eu lembro que teve um filme que fracassou. E eu gostei tanto do filme porque eu gostava dos atores, inclusive o Godfrey Gall,
faleceu no ano passado, tão jovem, que é muito triste. Mas temos aqui Cidade dos Ossos. E eu lembro que quando eu li, eu não achei um livro incrível em questões estéticas. Eu ainda não era uma aluna de letras, mas eu lembro que eu fiquei muito intrigada com a história. Tão intrigada que eu falei, o quê? E assim, eu consegui esse aqui na troca do Scooby, tanto que vocês podem ver que eu tenho essa edição, que é uma edição limitada, que ela brilha, ela tem um fosco e umas partes que brilham. E assim, quando eu terminei de ler, eu falei assim, eu preciso ler o resto. E aí eu dei um jeito, eu não lembro como, mas já que eu não era uma pessoa assalariada, né, eu dei meu jeito ali, meus pulos pra conseguir os outros volumes. São 6 volumes, se não me engano. Isso, 6 volumes, todos eles são cidades de alguma coisa. E Cidade dos Ossos foi o primeiro. E assim, gente, é muito divertido, eu não vou mentir. Se você gosta de vampiro, se você gosta de lobisomem, se você gosta de fada, este é seu livro. Eu acho que a Cassandra Clare criou, assim, um universo muito legal. E também tem a série na Netflix que chama Shadowhunters. Ah, é disso aí? É disso aqui. Eita porra! Não sei se foi cancelada, se não foi. Acredito que tenha sido, mas eu sei que durou um tempinho assim considerável. Bom, mas o que é essa Cidade dos Ossos? É só sobre vampiro? É só sobre... O que é um Shadowhunter, né? Porque é o nome da série. O que é um caçador de sombras? Cidade dos Ossos vai contar pra gente a história da Clary Frey. Clary Frey é uma menininha, assim, dos seus 15 anos, acho. 15 ou 16 anos. Ela é baixinha, ruivinha, magrinha e ela é artística também. A Clary não é aquela pessoa assim bem... Como a gente espera nesse tipo de livro, ela não é aquela menina popular da escola, mas ela está de férias comemorando seu aniversário e ela decide ir a uma festa noturna numa dessas boates que aceita pessoas menores de idade, não tem restrição de idade. E aí ela vai nesse rolê, nessa balada com o amigo dela, o Simon. Nessa festa ela percebe que existem essas 3 pessoas que estão vestidas de um jeito bem estranho, inclusive tem com eles uma menina muito linda e alta e vestida de branco, com vestido até o pé, e assim, ela está indo atrás desse cara que chamou ali a atenção da Clary. E até que ela fica um pouco assim decepcionada, que ela fala, poxa, achei o moço bonitinho, mas quem compete com essa menina alta maravilhosa? Porque pra Clary, se uma pessoa não é alta, ela não é bonita. E Rebela, se fudeu, hein? Tomei no cu, né, gente? Bom, mas enfim, é a partir daí que a Clary vê um assassinato. Ela é testemunha de um assassinato, ela fica assustadíssima e nesse momento é quando tudo muda na vida dela, porque a partir daí ela começa a ver coisas que ela jurava que não via antes. Ela começa a ver uma criança segurando uma boneca e ela jura que essa boneca tem asas que se movem e não é a filha, sabe? Uma coisa que não deveria estar ali. Ela começa a ver coisas que ela não deveria ver, coisas estranhas. Por exemplo, as feições de uma policial que muda de uma maneira meio assustadora. E aí as coisas desandam de um jeito tão surpreendente que até mesmo a mãe da Clary, que sempre foi uma mãe super protetora, ela desaparece. Então a mãe da Clary é sequestrada e ninguém sabe por quem ou por quê, porque nem na polícia você pode confiar. Não é uma história bem envolvente, eu não vou mentir, já falei pra vocês, é bem gostosa. Ela usa bastante da mitologia bíblica pra tratar sobre os anjos, sobre os Nefilim, então é bem bacaninha. Eu indico, assim, se você não for o tipo de pessoa que vai ler procurando uma medida muito estética na história, este é seu livro. Eu gosto bastante. É bem divertido, eu tenho todos os livros, porque eu gostei muito. Eu não li as outras sagas da autora, mas com certeza essa é a primeira e eu indico bastante. Dica número 6. Eu Sou um Gato, do Natsume Soseki. Esse é um livro que é muito legal. É muito legal mesmo. Bom, gente, como eu queria ajudar todo mundo com questão de gosto, né? Eu trouxe aqui uns livros mais infanto-juvenil, uns livros mais, assim, jovens, uns livros mais revoltados. Também trouxe Eu Sou um Gato, que é um clássico do período Meiji no Japão. Eu Sou um Gato foi um dos romances que eu mais gostei de ler
quando eu estava na faculdade, estudava literatura japonesa. Foi um livro muito incrível, ele tem um teor bem cômico, meio assim, machadiano, da nossa concepção aqui no Brasil. E ele tem um teor bem crítico e o enredo é sensacional. Bom, ele é um livro de estreia do autor. Bom, Eu Sou um Gato narra a história do gato, que é um gato. Que quando o gato aparece nesse terreno baldio, depois de passar por várias ali aventurinhas, ele acaba na casa do Tino Kushami, que adota ele como um pet. Bom, o Tino, ele é um professor bem mal-humorado e meio que sem perspectiva ali de vida. E de um jeito bem engraçado, o gato vai começar a falar, assim, o seu cotidiano, a vida do seu dono e de todas as pessoas em volta, de um jeito bem cômico, porque ele começa a agir como se o gato fosse realmente uma raça superior, que eu acho que é, né? E ele começa a analisar a vida e debochando e ridicularizando sobre tudo que tem ali à sua volta e mostrando essa fragilidade que o ser humano tem, né? Bom, gente, é um livro bem legal, eu indico. Não é difícil de encontrar, é um pouco carinho, mas é muito bom se você quer uma coisa para você refletir, uma coisa para você conhecer mais sobre o eu da sociedade japonesa em Meiji. Esse é o livro, é muito bom mesmo. Dica número 7. O Pistoleiro, do Stephen King. Quantos de vocês já conhecem a Torre Negra? Quantos de vocês olharam para a Torre Negra na livraria, na biblioteca, na Bienal e falaram: um dia eu vou ler. Um dia eu vou ter essa coragem de ler toda a saga da Torre Negra, né? Bom, gente, a Torre Negra é, sem sombra de dúvidas, uma das séries mais famosas do mundo. Porque o Stephen King é um grande escritor, ele é bem famoso, ele é bem visto, ele é bem analisado também. Ele é muito bom, diga-se de passagem. Eu mesma admiro muito, eu gosto de ler os livros dele. A Torre Negra não é meu favorito, mas eu sou estranha o suficiente para gostar do livro dele, que é aquele meio que excluidinho, o Buick 8. Mas como eu achei que seria mais interessante a gente ter uma quantidade maior de livros e nada melhor do que uma saga ou uma série de livros do que, né, um livro só, então a gente dá aqui o primeiro livro de vários outros. E aí não vim com o Buick 8. Particularmente eu gostei muito do Pistoleiro, foi uma leitura um pouquinho arrastada, não vou mentir. Mas quando tinha esses momentos de pico, esses ápices da história, em cada momento em que o pistoleiro está lidando com as coisas, era muito legal, muito curioso e muito interessante. A gente está falando de uma história onde o pistoleiro ou os pistoleiros são uma categoria de pessoa que, digamos assim, eles meio que, pelo que eu entendo, é que eles passam o tempo seguindo o Homem da Capa Preta. E não é diferente com o nosso protagonista aqui, o pistoleiro e tal. Então, durante essa perseguição, a gente passa a perceber que a gente tá num mundo bem diferente do nosso. A gente tá, de repente, até numa dimensão bem diferente da nossa. E, não, isso é óbvio, porque em certo ponto da história a gente vai ter essa prova. É um mundo completamente desconhecido e, a partir daí, a gente vai ter essa introdução pro resto da Torre Negra. É um livro bem legal, eu não vou mentir pra vocês. Só o começo que é um pouco arrastado. Esse livro é só o começo também, então pensa, é só a porta para um universo bem maior. E eu indico bastante, acho que pra quem gosta de um livro meio Stephen King, aquele suspense, aquela coisa meio esquisita, esse é o seu livro. Dica número 8. Herdeiras do Mar, da Marilyn Bratt. Esse livro aqui, essa edição, eu ganhei na minha caixinha da Tag Livros. Então, eu acho que não se encontra nas livrarias. Eu não sei... se a gente encontra nas livrarias de qualquer forma. Mas, enfim, é uma edição bem bonitinha, né? As edições da Tag geralmente são bem bonitinhas. Ela tem essa parte de dentro e tal. E esse é o único livro dos 8 que eu não li. Eu resolvi colocar aqui porque
Do mesmo jeito que vocês estão isolados, eu também estou, e eu também preciso de alguma coisa para ler, não é mesmo? Então, eu vou aproveitar que eu tenho essa edição bonita aqui e tudo mais. Vou aproveitar que eu tenho tempo, mais do que eu já geralmente tenho, e vou ler também. Mas vou contar um pouco para vocês da sinopse que eu li aqui. Eu não busco sinopses, eu já falei isso, mas eu procurei para falar para vocês. Bom, o que me chamou a atenção no livro é que aparentemente é uma história bem comovente, né? Acho que um pouco desconhecida sobre mulheres coreanas durante a Segunda Guerra Mundial. O romance ele vai contar a história sobre duas irmãs, a Hana e a Amy, que tem só 7 anos e é mais nova. A Hana, ela trabalha por conta, né? Ela é autônoma e ela é o que chamam de Hanyo. Eu não sei se se fala assim, mas acredito que sim. Ela é uma Hanyo, que significa uma mulher do mar, então ela segue uma tradição secular de mergulho marinho. Acredito que seja pesca, né, marinha, eu já vi isso em outros livros, só que japoneses. E justamente porque ela quer proteger e salvar a irmã mais nova dela, ela quer salvar a Amy de um destino bem ruim, a Hana, ela acaba sendo capturada por um soldado japonês, porque é um período em que o Japão tem a Coreia como colônia. Então ela é capturada por esse soldado japonês e ela é enviada para Manchúria, para a região da Manchúria, para trabalhar como uma mulher de consumo. É um enredo forte. Acredito que a história deve ser igualmente forte, eu acho que deve ser uma coisa bem tensa. Temos um gatilho aí, né? Porque vamos falar sobre prostituição. Mas eu acredito que haja algo para se refletir acerca da realidade das mulheres, não só naquela época, mas nos dias de hoje. E eu acredito que pode ser uma leitura muito rica, então eu quis colocar aqui, de qualquer forma. Quando eu vi a sinopse, isso só ficou mais claro. E bom, gente, essas são as dicas que eu separei para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês leiam, espero que vocês compartilhem esse vídeo com um monte de gente que também está isolado. E se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam, deixa o like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, comenta aqui embaixo se você vai ler algum outro livro, que se você quer passar alguma dica pra mim. Se você quer pedir alguma resenha, comenta aqui embaixo. E conta pra gente também, pra gente fazer essa troca, já que estamos todos isolados aqui. Se você não me segue ainda nas redes sociais, elas estão aqui embaixo. E não se esqueçam, gente, lava a mão, vamos higienizar, tudo com álcool. Já vou passar meu álcool em gel de novo, porque eu peguei tudo esses livros aqui. É melhor, né, a gente se precaver. E é isso por hoje, gente. Vejo vocês na próxima.